Olá, estamos de volta e hoje voltamos com uma revisão sobre o tema Somos Cidadãos do Mundo. E antes de mais nada eu quero dizer para vocês que vai ser um resumão, né? Uma abordagem bem rápida bem breve sobre alguns temas que foram trabalhados que serão cobrados de vocês na atividade avaliativa. E peço também que vocês complementem com as informações que são passadas no material didático, ou se vocês tenham um interesse em voltar a retomar a um tema que vai ser trabalhado aqui de uma forma mais completa, vocês voltem, por favor, para as aulas que já foram postadas sobre o tema, tá bom? Mais aula para falar sobre os temas que serão cobrados de vocês na atividade, tá bom? Vamos falar do tema do capítulo que é Somos Cidadãos do Mundo. Então, sobre esse capítulo, a gente vai falar principalmente sobre a questão da cidadania. Cidadania que ao longo da história muitos documentos atendem aí para as questões ligadas aos direitos humanos, mas que nós sabemos que na prática esses direitos eles não são todos reconhecidos. Há uma luta ainda muito forte para o reconhecimento dos direitos dos cidadãos. E de uma forma geral a gente vai tratar hoje da globalização. A globalização que tem muitos seus aspectos positivos. Então hoje a gente pode falar com as pessoas de outro lado do mundo de uma forma quase instantânea, graças a essa tecnologia, graças a essa aproximação de fronteiras. A globalização ela nos permite tudo isso, conhecer outras culturas e passar também a nossa cultura, os nossos conhecimentos. Mas tem uns aspectos que não são tão positivos também dessa globalização, como, por exemplo, as desigualdades sociais, o consumismo desenfreado, que traz sérios impactos para o meio ambiente. E é sobre essas questões que também hoje em dia também se trava uma luta muito grande. E sobre a questão cidadania, além da globalização, a gente vai falar do que é ser cidadão. Ser cidadão é uma relação entre um posicionamento seu, uma ação política seu e sua comunidade. Então, a questão da cidadania nos garante os nossos direitos, mas também nos alerta sobre os nossos deveres com a comunidade da qual a gente faz parte. Então, a cidadania ela alerta para que a gente desenvolva e amadureça, fortaleça em cada um de nós a nossa responsabilidade com a nossa comunidade, que é o sentimento de pertencimento, é a noção de pertencimento, de que nós fazemos parte de uma sociedade e que nessa sociedade e que para a gente buscar as melhoras e que para a gente buscar ver os espaços que onde a gente cresceu e onde a gente quer que outras gerações também tenham experiências e vidas, a gente se comprometa com o bem-estar, com o desenvolvimento dessa sociedade, então, dessa cultura também. Então, esse sentimento de pertencimento que se estabelece com a cidadania, de usar os meus direitos para fazer com que as pessoas, de uma forma geral, tenham acesso ao que há de melhor. Então, se comprometer, quando nós falamos principalmente de política, ligamos a palavra cidadania à política, mas cidadania não está somente ligada ao ato de ir a uma urna um determinado dia, escolher e votar num determinado representante político. Definitivamente, essa não é a única atribuição de um cidadão. O cidadão ele tem um papel muito mais amplo e muito mais contínuo do que apenas em 4 anos. O cidadão ele também tem a responsabilidade de compreender essas transformações, essas decisões também que se envolvem na política. Decisões que são tomadas na política, elas são refletidas na vida de cada um de nós. Então, não é virar as costas para essas decisões, mas sim se apropriar, compreender, entender, fazer parte do que é decidido. Então, hoje a gente trata a cidadania como nesse sentido, tá certo? E outra coisa que nós vamos falar também hoje é sobre ética e corrupção. Então, existem alguns tópicos que foram trabalhados, que a gente também vai trazer. Infelizmente, se construiu uma cultura do jeitinho brasileiro, que mostra pra gente, não é algo que a gente deva se orgulhar,
porque é algo que não age de acordo com a ética, né, com respeito para com todos. Alguns atos como suborno, fraude, extorsão, nepotismo e tráfico de influência, que são perceptíveis aí na nossa sociedade. O suborno se caracteriza quando alguém, por algum interesse, se paga, se faz alguma... Como a própria imagem está falando, a imagem ela retrata aí um suborno em troca de algum interesse assistido, alguma propina que é paga. Quando a gente observa os casos de escândalos envolvendo a política, a gente entende que em muitos dos casos há o pagamento de propina. Então alguém deixou de executar o seu trabalho para que alguém se beneficiasse em troca de propina, em troca de suborno. As fraudes elas são também comum quando as pessoas agem de má fé para não fazer algo correto, para não fazer algo justo, para práticas ilegais. A extorsão é quando há aí a chantagem, quando há o uso de violência para alguém se beneficiar. Então, principalmente, não somente, né, no campo da política, mas enfim, quando há a pressão, quando há a chantagem, a violência, para que algo do interesse de alguém seja feito, ou então seja negado, seja colocado por debaixo dos panos. O nepotismo é quando alguém que está em função pública, ela se apropria do seu poder e coloca aí trabalhando em vínculos de pessoas que têm vínculo familiar, beneficiando dessa forma a sua família. Então, quando algumas pessoas em cargos públicos colocam aí pessoas de primeiro, segundo e enfim, próximos, trabalhando, se beneficiando, e que as pessoas elas não chegaram lá por meio dos seus esforços, por meio da sua capacidade. Inclusive até nepotismo é proibido, não é algo que... Mas a gente observa indiretamente em algumas situações e que deve ser combatida assim, com certeza, para que a justiça, para que as pessoas se apropriem de cargos públicos através da justiça, de forma mais igualitária. O tráfico de influência. É sobre esse tráfico de influência que a gente retoma o conceito do jeitinho brasileiro, quando as pessoas usam dos seus prestígios na sociedade para se beneficiar ou beneficiar um grupo A ou um grupo B. Então, fazendo dessa forma que injustiças acabem acontecendo e que pessoas sejam prejudicadas. Então, para falar sobre tudo isso, a gente cita a nossa cidadania. Então, quando a gente busca desenvolver a nossa cidadania, a gente combate essas práticas que são vigentes ainda na cultura brasileira. E não normatizar, essas atitudes, essas ações, e que todas as pessoas, todo político é assim, definitivamente não são práticas que devam ser vistas como algo normal, muito pelo contrário, práticas que devem ser sim reprimidas também por nós, por população e cidadãos. Meus queridos, o tema da nossa aula de hoje é globalização, cidadania e também algumas questões de ética. São pontos a ser estudados por vocês, serão pontos a ser trabalhados na atividade de vocês. Então, boa prova, e a gente se encontra aí na próxima aula.